Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou a Anita Efraim e hoje ela, Daniela Kresh, está de volta. Dani, sentimos sua falta, mas merecidas férias, então não vou reclamar. Tudo bem com você? Tudo ótimo, essa nova plataforma. A luz, prometo que na semana que vem eu coloco uma luz melhor aqui, mas realmente foram 2 semanas de férias, mas voltando aqui com toda a força. Bom, Dani, cheia de notícias também, né? O que não está faltando em Israel é notícias. A gente sabe que esse é um mês bem cheio de compromissos, né? A gente teve Pessah, a gente teve essa semana o Yom HaShoah, e aí a gente tem na próxima semana Yom HaZikaron e Yom HaTzmaut. Em Israel tem uma dinâmica super diferente de qualquer coisa que eu já vi na minha vida, que em um dia é o dia de lembrança dos mortos e caídos em guerras. À noite já vira a comemoração e vira o dia da independência. Não é por acaso, é de caso pensado, mas tem essa dinâmica de uma mudança intensa de clima no país. Só que esse ano, né, Dani, a gente sabe que nada está normal. Não vai ser um Yom HaZikaron ou um Yom HaTzmaut normais. Vão ser datas diferentes, já imbuídas de polêmicas. Então, esse é o nosso primeiro assunto de hoje, como será Yom HaZikaron em Israel, o que tem de diferente, como que esse clima em Israel afeta essa data tão importante no calendário, eu não diria no calendário judaico, né, somente, mas no calendário israelense, né, no calendário sionista. Pois é, a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer. A gente lembra que esse ano vai ser o aniversário 75, né, o 75º aniversário da Declaração da Independência de Israel, então é um ano importante, né? Quer dizer, é um ano redondo, né? Quer dizer, aquela coisa de que vamos comemorar 75 anos do país e tal. E, obviamente, ninguém imaginava 4 meses atrás que essa comemoração dos 75 anos seria dessa forma, né? As pessoas imaginavam que ia ser uma coisa um pouco mais normal, né? Que como você falou, no dia anterior, né? Que é o Yom HaZikaron, o dia da lembrança, né? Dos soldados caídos em guerras e também dos mortos em terrorismo. Novamente soa aquela sirene que a gente viu no Yom HaShoah, né? Quer dizer, uma semana depois do dia do Holocausto, soa novamente uma sirene, inclusive são 2 vezes, de noite, na véspera do dia da lembrança, do Yom HaZikaron, e na manhã seguinte, as pessoas ficam paradas de novo, assim como a gente viu no Yom HaShoah, para relembrar os quase 25 mil, acho que mais uma coisa assim, entre 25 mil e 30 mil pessoas em Israel que morreram como soldados em guerras e também em atentados terroristas, né? Desde 1948, ou até antes, eu acho que desde antes. Então, em geral, o que se faz nesse dia do Yom HaZikaron, as pessoas vão, as famílias de entes queridos, né, que se foram, vão aos cemitérios. No caso de soldados, existe uma cerimônia oficial no Monte Herzl, em Jerusalém, com membros do exército, uma coisa oficial, né? Então, em geral, é uma coisa solene, é um dia bem solene, é um dia de introspecção, muita gente vai ao cemitério, etc. E o que vai acontecer esse ano? Porque o povo está dividido, né? Quer dizer, então você tem, na verdade, a maioria do povo é contra a reforma judicial do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e do governo, que é o mais extremista, mais ultranacionalista, o mais direitista da história de Israel. E desde janeiro as pessoas vão semanalmente, às vezes até mais do que uma vez por semana, se manifestar nas ruas. Então, começou já há algum tempo atrás uma espécie de preocupação, como seria o Dia da Lembrança, com essas questões oficiais, né? Com essas celebrações oficiais, como é que isso ia acontecer? E realmente, assim que terminou Pessah, né, há 10 dias atrás, começou já muitos entes queridos, muitos pais de soldados mortos que são contra esse governo, falando que eles não querem a presença de membros desse governo nessas celebrações oficiais, que eles não querem que alguns, né, principalmente os nomes mais conhecidos, por exemplo, em Beersheba, seria o ministro
da Segurança Nacional, o Itamar Ben-Gvir, que iria na cerimônia oficial lá em Aí Beersheba. já é um pouco de escárnio até, né? As famílias falaram, pelo amor de Deus, para ele não ir. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, também foi desconvidado da cerimônia do movimento kibutziano, que ele iria. Então, tem toda uma tensão do que vai acontecer, e o governo, na verdade, tem medo que haja manifestações durante essas cerimônias oficiais, de pessoas nas cerimônias oficiais, que muitas delas são transmitidas ao vivo na televisão, cheguem com bandeiras e com protestos, né? Tanto que, como nenhum você falou, nem outro, né, Dani? Não querem o governo, mas também não querem que esse momento se transforme num momento de manifestação, é isso? alguns não querem, não. Assim, tem alguns manifestantes que querem se manifestar Entendi. até nesse dia solene, mas muitos políticos, inclusive o Benny Gantz, né, que agora está super bem cotado nas pesquisas eleitorais, assim, mais do que o próprio Netanyahu, ele está sendo elevado cada vez mais a um nível de estadista, né, porque ele está tentando esse consenso, né, ele está tentando fazer com que haja uma conversa, né, entre o governo e a oposição. Então, o Benny Gantz, ele, por exemplo, falou, não, esse dia a gente não vai fazer manifestação, vamos honrar as vítimas, né? Ele mesmo tem essa origem, né? Ele tem toda uma carreira militar ampla, né? Tem toda uma carreira. Inclusive, ele também tem uma questão de holocausto muito forte, a família dele também. Teve até um documentário recente também, no dia do holocausto, falando dos pais dele e da família dele. Quer dizer, e ele, enfim, foi chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, então ele tem muito peso. E ele pediu para que não aconteça nada. E muita gente está falando, não vamos, no dia da lembrança, não vamos fazer nada, mas a gente não quer que esses políticos vão às cerimônias. É só isso que a gente não quer. A gente não vai fazer cerimônia, a gente não vai fechar a rua, a gente não vai fazer nada. O governo tem medo que eles façam, ou finge que tem medo que eles façam, sei lá. Mas está essa tensão de como é que vai ser. Tem gente, inclusive, algumas famílias, que já estão pensando em ir um dia antes no cemitério, para evitar ir no dia mesmo, do dia da lembrança mesmo, para evitar que talvez tenha que encontrar um desses ministros, entendeu? Esses políticos, né? Agora, o que o governo está preocupado, principalmente, é com essa mudança do dia da lembrança para o dia da independência, que você falou, quer dizer, é uma coisa que tem o dia da lembrança, o Yom HaZikaron, e de noite, 8 horas da noite, toca uma sirene, acaba o dia da lembrança e começa o dia da independência, que aí é um dia de muita festa. Muita festa aqui em Israel. A independência é uma coisa ainda bem comemorada, seria quase parecido com o Ano Novo no Brasil. Fogos de artifício, bababá. Festa na rua. Shows na praia, shows nas cidades, festa na rua, crianças com spray de não sei o quê. Então realmente é o dia maior de festa de Israel, é o dia da independência. E existe uma cerimônia que acontece às 8 horas da noite, que faz essa mudança, que é uma cerimônia importantíssima no Monte Herzl também, uma cerimônia em que soldados e policiais eles marcham em formações, e cada ano tem um tema diferente, e isso passado ao vivo da televisão, as pessoas adoram ver que formação eles vão fazer agora, vão fazer um copo, vão fazer não sei o quê, vão fazer, entendeu? E fora isso, você tem música e tem discursos também, e também tem 12 pessoas que vão acender velas. Acender velas não, acender... Tochas, exatamente. Eles e é uma honra você escolhido para acender tocha, e que você termina sempre falando e pela saúde, pela vida do Estado de Israel. Cada um faz um discursinho e termina com essa frase, Letiferet Medinat Israel. E aí esse é o grande medo que o governo tem, é que durante essa festa de comemoração, já saindo do dia solene, né, para honrar os mortos, não vai ter nenhum problema, mas quando passa para o dia
da independência, mesmo que haja manifestações. E eu acho que é impossível segurar, Dani, vai ser uma catarse, porque eles estão falando de uma nova independência, né? Vai ter uma honrar grande os valores festa da Declaração de Independência de Israel. Aí eu acho que vai ser uma loucura, talvez a maior Exatamente. manifestação de todas. Vai ter uma grande festa já na Rua Kaplan, que é essa rua que está acontecendo todo fim de semana em Tel Aviv, né? Na entrada de Tel Aviv, na Rua Kaplan. Vai ter já uma grande festa de Yom Ha'atzmaut, né? De Dia da Independência, lá para as pessoas que estão se manifestando contra o governo. Então, vai ter isso no país todo. Agora, o grande medo do governo é que aconteça alguma coisa nessa cerimônia que eu falei agora, que está sendo transmitida ao vivo. Então, tem uma ministra que está responsável por essa cerimônia, que é a Miri Regev. A gente conhece bem a Miri Regev, é uma Damares Alves de israelense. Se bem que agora tem umas piores, né? A Miri Regev até não é uma das piores agora, por incrível que pareça. Mas ela é ministra do Transportes e ela está responsável por essa manifestação, por essa cerimônia, não sei nem por quê. E ela já falou que ela vai, se tiver alguma manifestação, alguém lá for com uma blusa ou foi com alguma coisa, levantar uma bandeira, se bem que bandeira de Israel, mas se alguém, sei lá, levantar uma bandeira LGBT, que, né, não pode, aí ela vai cortar a transmissão ao vivo e vai colocar o ensaio geral. Quer dizer, tipo, vai cortar a transmissão ao vivo e passar um ensaio geral, gravado já, pré-gravado. Só que isso é muito burro, porque as pessoas têm celular, tem imprensa lá, não sei o quê, vai vazar, não é? É até pior, né? Sinceramente, é até pior. É uma vergonha, entendeu? Então está todo mundo morrendo de rir disso hoje. Esses planos mirabolantes da ministra para que ninguém saiba que tem manifestação. Enfim, como então serão 2 dias muito interessantes da gente observar o que vai acontecer, tanto no Yom HaZikaron, no dia da lembrança, como no dia da independência, o Yom Ha'atzmaut. Aí, ó, para quem está acompanhando a gente, save the date, porque isso vai acontecer terça e quarta. Terça, na verdade, na segunda noite. Na noite, isso, fala. A noite de segunda começa o Yom HaZikaron, e a terça é o dia todo de Yom HaZikaron, até a noite, 8 horas da noite, quando tem essa cerimônia para essa virada, começa o Yom Ha'atzmaut. Para sua sorte, espectador do Expresso Israel, sexta-feira a gente vai estar aqui para contar tintim por tintim do que aconteceu, né, Dani? Se tiver alguma coisa muito incrível, de repente a gente faz alguma coisa extraordinária, que eu sou a favor da gente fazer alguma coisa extraordinária. E, Dani, ainda falando de exército, mas aí para um outro lado, né? A gente entra no nosso segundo assunto. Tem uma polêmica em Israel há muitos anos já, porque todo mundo tem que fazer exército, mas não é bem todo mundo. Todo mundo não, é todo mundo. Mas os ultra-ortodoxos têm uma licença. Eu posso estar errada, mas o que eu sei, aí quero saber se é isso mesmo. Eles têm uma licença de não fazer exército sob a argumentação de que a função deles é proteger Israel estudando a Torá, que é esse o trabalho deles, essa é a função espiritual deles, e por isso eles não precisariam ir para o exército. Estão tentando fazer aí mudaram, aí tinha que ir para o exército, mas aí esse novo governo já não quer mais obrigar eles a irem para o exército. Qual que é a da vez? Porque esse é sempre um assunto que mexe com o ânimo da galera por aí, né? Pois é, isso está muito ligado com o assunto anterior que a gente está falando, com essa questão dos 75 anos de Israel e esse clima de divisão do país, porque uma das coisas que mais incomoda o israelense classe média, secular ou religioso light, né? Aquele cara que se sente bem israelense sionista, né? Uma das coisas que mais incomoda, talvez a que mais incomoda o cidadão israelense médio, é essa questão de os ultra-ortodoxos, às vezes não sionistas, eles nem acreditam muito no Estado de Israel, né? Eles acham que Israel só vai existir quando o Messias chegar, né? Eles não estão muito interessados na vida pública do país. Isso, grosso modo, por favor, não me cancelem aqui. Mas o que acontece é que existe essa coisa de que os líderes ultra-ortodoxos têm essa visão, e eles falam isso abertamente,
que a função deles, espiritual, né, de rezar para Deus, então, por isso que Israel existe hoje, eles acreditam nisso. Acreditam que Israel ganhou todas as guerras, existe 75 anos depois, porque eles rezaram muito. E eles acham, inclusive, que algumas das derrotas que Israel sofreu, talvez na guerra do Yom Kippur, algumas outras coisas, é porque os seculares não são bons judeus, não são judeus de verdade e não rezaram bastante. Tem quem né? fale isso sobre a Shoah até, então não surpreende em Tem. nada, né? Pois é. Então, quer dizer, então eles têm essa visão de que eles não têm que fazer exército, eles têm que ficar rezando o dia inteiro. Inclusive, tem essa história, quer dizer, tem alguns homens, né, os chamados Avrechim, que eles, na verdade, ganham dinheiro do governo para estudar. E não é estudar para você depois melhorar a sociedade ou fazer uma startup, não. É estudar a Torá, a Bíblia judaica, o dia inteiro, só e pronto, para você mesmo. Não precisa fazer mais nada. Então, ganha dinheiro para isso. Ganha um salário para ficar estudando Torá, entendeu? Isso talvez seja a coisa que mais incomode um secular, um religioso mais light, alguém que fale... Peraí, e o resto, né? O que eles dizem então os ultra-ortodoxos que ficam só estudando Torá, eles não carregam o fardo, eles chamam isso de carregar o fardo que os outros carregam, tá? Eles falam em hebraico carregar o fardo. Então, uma das coisas que eles não carregam o fardo é não ir para o exército servir no exército, né? Porque vão ficar estudando. Já houve várias tentativas de resolver esse problema. Algumas, às vezes, dão certo, outras dão errado, mas, em geral, elas são meio temporárias para tentar ver se funciona. E aí o problema é que entra governo, sai governo, cada governo tem uma ideia, entendeu? E aí dá certo, aí a Suprema Corte rebate, aí não sei o quê, aí não pode. Então, o arcabouço de hoje vai terminar agora em julho. Acho que é 31 de julho termina, que era uma coisa temporária também. E dizia, basicamente, tem muitos detalhes, mas basicamente que um ultra-ortodoxo que queira ficar só estudando Torá, se ele ficar estudando Torá até os 26 anos, a partir dos 26 anos ele não precisa mais ir para o exército. Quer dizer, se ele parar de estudar Torá com 25, ele vai para o exército. Se ele vai com 23, com 22, tá. Mas se ele ficar estudando até os 26 anos e um dia, ele já não precisa ir para o exército. Também não precisa mais estudar, não precisa fazer nada, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Hoje tem vários detalhes aí, entendeu? São, em geral, pessoas que continuam estudando, não é? Mas tem vários detalhes. E aí, o que eles querem nesse novo governo agora olha só, olha a ideia. A ideia é a seguinte: vamos diminuir essa idade, tá, para 23. Quer dizer, se você ficar estudando até os 23, a partir dos 23 e um dia, não precisa mais estudar, mas também não vai mais para o exército, tá? Mas, por outro lado, para não melindrar os seculares, ou então para harmonizar aí essa situação, aumentar o soldo dos soldados combatentes que estão em posições de combate ou até outros tipos de posições. Para eles seria uma coisa assim, ó, a gente não vai para o exército, mas vocês vão ganhar mais dinheiro enquanto vocês estão no exército, vai aumentar o soldo dos soldados. E aí vai tudo. Isso aí é o seguinte: isso aí acaba com toda a ideia de exército do povo. A ideia de que você tem um exército que todo mundo precisa ir, não é um exército profissional que a pessoa vai lá para ganhar dinheiro. Entendeu? É um exército. Também não é sobre isso, não é sobre isso. O exército de Israel, além de defender Israel, porque é necessário, por todo o contexto geopolítico que todo mundo sabe, foi criado dessa maneira para ser também uma ferramenta social num país tão jovem, formado por tantos imigrantes, por exemplo, famílias que migram. As pessoas se conhecem no exército, né, Dani? Você deve ter visto muito isso ao longo da sua vida. As pessoas falam, não é onde você estudou. Oi, meu nome é tal, não sei o quê. E onde você serviu? As pessoas perguntam isso umas para as outras, porque isso faz parte da identidade. Até porque elas vão para o exército na idade que a gente que a gente iria no Brasil para uma faculdade. Então, exato. É um momento onde faz as amizades da vida toda. Quer dizer, eu acho que o exército foi criado para lutar mesmo. Tipo, eu até estava escutando uma coisa interessante,
de que 2/3 do exército, quando Israel foi criado, era formado por sobreviventes do Holocausto. Imagina, o cara vem, sai do Holocausto louco, chega aqui em Israel, às vezes descia do avião ou do navio, direto lutar para a independência. Tá? Então, Aliás, sobre isso, aproveitando, como foi a Machua esses dias, a gente traduziu um artigo, tá no site do IB, saiu no Haaretz, que é justamente, Dani, o apelo de um sobrevivente do Holocausto pedindo: não acabem com o país que a gente ajudou a construir. Então, ele tem 95 anos e ele pede, ele está falando sobre a reforma, né? Então, assim, a gente chegou em Israel, a gente lutou pela independência depois de ter sobrevivido. A gente está esquecido por esse governo que não faz nada por nós, pelos sobreviventes, e ainda por cima estão querendo acabar com o país que a gente ajudou a construir. Então, acho que é uma demonstração perfeita disso que você está falando. É o Abraham Roth. Ele publicou na Haaretz e a gente traduziu no site falando do IB. muito disso, muitos sobreviventes falando justamente isso. Eu acho importantíssimo, leiam, é muito importante. Mas então o que acontece é que depois que Israel sobreviveu aos primeiros anos e a Guerra da Independência, aí realmente é aquilo que você falou, o exército criou. Eu digo às vezes, é uma comparação meio esquisita, mas eu digo que o exército é a praia do israelense, entendeu? É o lugar onde está todo mundo equalizado, quer dizer, você pode vir de lugar rico, você pode ser pobre, não sei o quê, você vai tudo fazer o exercício militar básico junto, entendeu? Então, é aquele lugar que não. Teoricamente, acho que já foi mais assim no passado do que é hoje, é aquele lugar que todo mundo chega igual e conhece. Você conhece gente que você não queria conhecer do sul, do norte, de vários lugares. Agora, existem alguns problemas pelo fato, por exemplo, de que os árabes não precisam ou não podem. Alguns não podem, alguns podem, mas precisam pedir para ir para o exército. E os ultra-ortodoxos, que têm sempre esse problema de que vão ou não vão, não vão. Então, você hoje em dia, roughly, você tem algo em torno de 50% a 60% dos homens, dos meninos de 18 anos que vão para o exército. Algo que deveria ser 100% da população para integrar é 60%, ou até menos. Mulheres é menos ainda, porque mulher que casou, mulher casada não precisa para o exército. Então, muitas mulheres fingem que são casadas, ultra-ortodoxas casam. Tem até aquela modelo lá, meu Deus, esqueci o nome dela, uma modelo importantíssima aqui israelense que fez um casamento arranjado com 18 anos de idade porque ela queria continuar a carreira de modelo, tá? E fingiu que estava casada, e aí não foi para o exército. Quer dizer, então você tem, hoje em dia, cada vez menos pessoas da sociedade indo para esse lugar equalizador. Isso não quer dizer que tem menos soldados do que os necessários no exército, não. Parece que, na verdade, tem bastante soldado, porque também aumentou o número de pessoas no país. Né? Então, não é que está faltando soldado, não. Tem bastante soldado. Mas é importante essa função equalizadora, digamos assim, integradora à sociedade do exército. E, agora, voltando para essa questão do arcabouço, quer dizer, você falar, então, que não, deixa a gente não fazer, não ir para o exército, e vocês vão ganhar mais dinheiro, você não só vai contra, né, é contrário a essa questão da integração do povo junto, como você transforma uma instituição que ela é mais uma coisa meio quase social num exército pago, um exército mercenário, sei lá, não mercenário, não, estou chegando... É muito extrema. Mas um exército que, como em outros lugares do mundo, que a pessoa vai para o exército... Movido por dinheiro. Por dinheiro. Quer dizer, então, é até insultante. É um insulto esse arcabouço, entendeu? Então, é uma coisa que o próprio Yair Lapid, que é o líder da oposição, falou, sabe, que isso é um insulto, tal, e é impressionante que os ultra-ortodoxos não entendam isso, sabe? Eles acham que os seculares só querem ganhar dinheiro na vida, eles têm uma visão de seculares que às vezes eu escuto alguns meios de comunicação ultra-ortodoxos, eles realmente acham que seculares como eu, por exemplo, a gente não aprende judaísmo na escola, a gente não sabe nada sobre o passado do povo judeu, a gente não sabe nada sobre Tanar. Eles acham que nada, zero. Eles não entendem que os seculares aprendem, sim, essas coisas, mas de uma maneira, digamos que, sei lá, moderada, menos do que eles aprendem. Mas não é
que a gente não só se importa com os Estados Unidos, que ganha dinheiro, com o capitalismo, que não sei o que. Eles acham isso. Eles acham que eles são os guardiões da religião, que sem eles acaba o judaísmo, entendeu? Sim, A gente isso. algumas pessoas aqui vão escutar e vão falar: será que eles não têm uma certa razão? Eu discuto isso muito. Eu acho que eles não têm razão, sabe? Eu acho que, inclusive, o tipo de E acho que tem judaísmo. que ter um respeito, né, à opção do outro. Não, e o tipo do judaísmo desses ultra-ortodoxos é um judaísmo recente, de 200, 300 anos. O povo judeu existiu muito antes, entendeu? Dele não foram eles que salvaram o Tem povo gente judeu. que acha que esse é o judaísmo original, e na verdade. Original, vestindo paletó preto. Original, Mas tem porque muita gente que acha Moisés. isso, né? Que entende que essa é a. E, na verdade, entre as linhas judaicas, a primeira linha judaica que foi criada efetivamente foi o reformismo. E aí a ortodoxia vem como uma resposta à reforma. E aí vem o conservadorismo nesse E tudo suposto isso tem meio do 200, caminho. 300 anos. O povo judeu Sim, tem 3.000, exatamente. O judaísmo é muito sabe? anterior a isso, né? É aquela ideia de que eu tenho a razão, eu tenho a verdade do que é o judaísmo verdadeiro. Eles acham isso. Exato. E não é verdade, entendeu? Quer dizer, você tem muito estilo, você tem que estar aberto e não ficar achando que você é o guardião do povo. Então, é um problema essa questão do arcabouço, novamente, junto com essa divisão do povo, né, desse momento. Né? Mais uma espécie de barril de pólvora. Essa questão de alistamento militar de ultra-ortodoxo é um barril de pólvora aqui. Quer dizer, então, a gente vai esperar para ver o que eles vão decidir, mas certamente vai ser É muito sempre um tema polêmico. que volta. Não tem jeito. E, Dani, para a gente fechar, essa foi uma semana de grandes perdas para a cultura israelense. Conta para quem está assistindo a gente de quem Israel se despediu nessas semanas. E você trouxe, quando você me falou sobre isso, uma reflexão muito bonita de como isso mostra como Israel está mudando também, né? Pois é, eu acho que isso tudo entra nessa questão dos 75 anos de Israel, da divisão interna que Israel está passando nesse momento, e você está perdendo ícones que, na verdade, simbolizam muito da israelidade, né, e do sionismo, não vou dizer original, mas do que a gente entendia como sionismo, que é a vontade, né, da autodeterminação do povo judeu, de todas as suas faces do povo judeu num Estado. Né? Então, primeiro grande escritor que faleceu, infelizmente, há mais ou menos uma semana, foi Meir Shalev, um escritor importantíssimo, dos grandes, inclusive ele foi muito, muito, muito influenciado por Gabriel Garcia Marques, pelo realismo fantástico, né, da América Latina, um cara que usava esse tipo de realismo fantástico para as coisas relacionadas ao Estado de Israel. Então, é um escritor realmente de porte muito, muito forte, assim como era o Aleph Bet Yoshua, que faleceu também há algum tempo atrás, e o famoso Amos Oz. Quer dizer, você tinha uma tríade de escritores famosos, bons, né, bons escritores de alto nível, estilo Prêmio Nobel, que era o Amos Oz, o Aleph Bet Yoshua e o Meir Shalev, infelizmente faleceu. E no dia que a gente está falando, dia 19, né, quarta-feira, infelizmente houve uma nova morte muito importante de outro escritor e compositor e artista, nesse caso bem mais popular, que é o Jonathan Geffen. Jonathan Geffen é o autor de a lista de músicas que o Jonathan Geffen escreveu para grandes cantores como David Broza, como Gidi Gov, como Yehudi Travitz, como Yehuda Poliker. Todos os grandes cantores israelenses tiveram músicas do Jonathan Geffen, cada uma mais linda que a outra, e que entraram para o panteão da MPI de Israel. Mas o maior trunfo dele, do Jonathan Geffen, foi ter escrito um livro que virou peça de teatro e música, uma coisa meio saltimbanco, se a gente for comparar com o Brasil, chamado a Keves Ashishasar, que Keves como é que quando você dorme, você conta
carneirinhos. Carneirinhos. O carneirinho número 11, justamente é o carneirinho número 11 de dormir, que a história, né, do livro desse poema, né, o carneirinho número 11, Kever Shachar, é que a criança não consegue dormir, e aí o pai conta carneirinho, e ele fala, mas não adianta. E aí ele vai falando, não sei o quê, que ele sempre conta o carneirinho, e por algum motivo o carneiro número 11 nunca chega, porque ele dorme antes. É muito bonitinho. E esse livro, O Carneiro número 11, é um livro de poemas, que foram transformadas em músicas, e em um certo momento virou uma peça de teatro, com nomes importantíssimos também, como Gidi Gov, Udi Travitz, também David Broza, nomes importantíssimos da música israelense. E virou um disco. E é simplesmente as músicas de todo o jardim de infância, de todo creche de criança, de todo, sabe, liga a televisão, a Galinha Pintadinha é isso, é a Galinha Pintadinha israelense. Né? Então, eu tive a sorte com a minha filha, assistir uma apresentação da Kever Shachar, né, dessa peça de teatro Carneirinho número 11, com o Jonathan Geffen, alguns anos atrás, porque é uma música atrás da outra, e ele vai, entre uma música e outra, lendo poemas. Também outros poemas, né? Os poemas viraram música, outros ele lê. E eu tive a sorte de ir numa apresentação que ele lia os poemas com a Maia, e a minha filha Maia, de 15 anos, e eu agora, há pouco tempo atrás, falei para ela, sabe quem morreu hoje? O Jonathan Geffen, que fez essa música. Ela ficou passada. Quer dizer, você vê uma criança de 15 anos ficar abalada com a morte de um escritor, porque realmente ele realmente é um abalo. Que marcam gerações, né? E ele era também um ícone da esquerda israelense. Ele foi um cara sempre identificado com a esquerda. O filho dele é o Aviv Geffen, que é um cara também identificado com a morte do Rabin, do assassinato do Rabin. O Aviv Geffen, que era um ídolo de rock da década de 90, 80, 90, tocou na última manifestação antes do assassinato do Rabin, e a apresentação dele ficou muito marcada. Toda vez que se fala de Rabin, a última apresentação, todo mundo pensa logo na música do Aviv Geffen, que é o filho do Jonathan Geffen. Quer dizer, então, a família toda muito tradicional, muito ligada, muito ligada também à esquerda israelense, ao secularismo, ao progressismo. Então, é uma perda, e, novamente, dói o coração de quem está já sofrendo com o que está acontecendo nesse aniversário de 75 anos de Israel. É isso, então, grandes perdas para a sociedade israelense, para a cultura israelense. E, Dani, a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem, sem dúvidas, a gente volta para falar sobre tudo que a gente está com expectativa de ver. A gente vai saber o que aconteceu na próxima semana e volta com o Expresso Israel. O Expresso Israel que está, né, de novo visual, e com a nossa grande correspondente, grande jornalista de sempre, Daniela Kresh. Dani, muito bom ter você de volta. Até semana que vem. Foi um prazer, foi ótimo voltar. Até semana que vem.